Olá, tudo bem? Eu sou o Wallace Bento, seu contador, e hoje nós vamos falar acerca da reforma tributária, alguns aspectos básicos que está todo mundo falando, o que vai acontecer, qual período, o que vai ser substituído, e por isso nós montamos alguns slides para que facilite o entendimento daquilo que está por vir, inclusive neste ano de 2026. A qual nós precisamos estar já preparados para algumas pequenas mudanças, mas que já poderá impactar no nosso dia a dia, principalmente na emissão dos documentos fiscais. Para isso nós vamos aqui fazer uma apresentação e vocês podem ver, né, que a reforma tributária ela é tida hoje como uma virada de chave na tributação do consumo. Por quê? Ela é uma reforma muito aguardada, né, no país, por conta da complexidade do nosso sistema tributário atual, que dá vários entendimentos, muitas questões, muitos levantamentos, muitas judicializações, e essa reforma agora vem para poder acabar com isso. Na verdade, a proposta é essa, mas nós sabemos que já existe aí na fila algumas judicializações, alguns pedidos de parecer, por quanto ela já se tornou um pouco complexa, de entendimento daquilo que foi publicado, daquilo que ainda não foi publicado, os PLPs, as leis, enfim. Então nós vamos ver aqui que o cenário atual, a complexidade, digamos que seja sustentável. Hoje nós temos 27 regras de ICMS e nós temos o PIS e COFINS, que nós temos aí várias regras de monofasia, alíquota zero, reduções, presunção. Então nós temos aí um cenário realmente de muita complexidade para se entender, Então aqui nós vemos os impostos, os impostos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Exatamente, os impostos que têm a previsão de serem substituídos. Então o sistema atual PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS serão substituídos pelo novo sistema CBS, IBS e IS, que é um imposto seletivo. CBS é a contribuição sobre bens e serviços, é um imposto que é federal, ela irá substituir PIS e COFINS, incidirá sobre a importação e receita bruta de bens e serviços. E aqui nós colocamos uma alíquota estimada, uma alíquota de 8,5%. Não temos hoje, hoje nós estamos gravando esse vídeo, no mês de dezembro, dia 9, e até então não saiu a alíquota, qual será a alíquota efetiva de IBS e CBS. Então nós temos a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará a cargo dos municípios, e o Estado, irá substituir o ICMS e o ISS. E colocamos também uma alíquota efetiva. E temos também o imposto seletivo, que é um imposto também federal, que ele vai, entre aspas, substituir o IPI, mas o IPI ele não vai acabar, ele vai continuar ainda existindo, principalmente na Zona Franca de Manaus e os produtos que são fabricados lá, e o IPI vai continuar existindo, mas o IS, esse imposto seletivo, vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, e o meio ambiente. Aí nós temos alguns exemplos aí: cigarros, bebidas alcoólicas, mas nós temos também a previsão de bebidas açucaradas, que aí já é um ato polêmica, no meio tributário, porque aí vai entrar refrigerante, bebidas com alto índice de açúcar, o que vai elevar o preço desses itens, principalmente aí supermercadistas poderão sentir isso.
como nós falamos, tem uma alíquota estimada, né? Não temos ainda uma alíquota efetiva, é uma alíquota estimada aí de 27%, podendo chegar até 30%, de IBS e CBS somados juntos, para que a carga tributária ela continue a mesma. A intenção da reforma tributária não é reduzir imposto. A intenção da reforma tributária é, na verdade, simplificar a forma com que nós enxergamos os impostos. Então, veja bem, nós vamos simplificar realmente, vai simplificar muito para o lado do governo, para questões da fiscalização. Realmente vai haver uma simplificação mesmo. Então aqui, quando nós vemos aqui o IBS-CBS, nós vamos ver que a alíquota ela vai ser estimada de IBS mais CBS, né, e nós temos a estimada de 27%, podendo chegar até 30%. A intenção é manter a carga tributária atual, né, e aí dizer eles que vai ser de forma mais justa e eficiente entre os setores. Vamos ver, né? E a transparência total, que realmente vai ser, mais à frente nós vamos ver que realmente essa transparência irá ter mesmo, né? Por conta da maneira como vai ser agora. Porque antes os impostos eram por dentro, agora os impostos serão por fora, e nós vamos ter um chamado split payment, que é um pagamento dividido, que na hora da emissão do documento, na hora, né, de fazer ali a emissão, o seu fornecedor ou você fazer para o seu cliente, o valor líquido cai na conta e o valor do imposto já vai para o governo, já vai fazer essa divisão. Então nós vamos ver aqui que o mecanismo de crédito e débito vai ser isso, ó. A não cumulatividade plena, vamos ver aqui, a não cumulatividade plena, aqui, crédito imediato e o split payment. Nós temos aí, né, algumas mudanças, né? O fluxo de crédito e débito IVA vai funcionar o seguinte: você compra, né, ou compra de insumos, né, ou compra do seu produto, o IVA vai estar incidido, o CBS e IBS, né? Você vai ter o crédito, né? Hoje também nós temos o crédito decorrente das nossas compras, né? Porém vai ter uma sistemática diferente, né? A venda do produto, você vai vender o seu produto, vai ser o IVA cobrado e você vai ter ali o débito. O crédito menos o débito menos o crédito é o recolhimento, o valor líquido a pagar, certo? Hoje o ICMS e o PIS e COFINS já tem essa sistemática de débito e crédito quem está no lucro real, né? E quem está no presumido tem também essa questão no ICMS. Porém, aqui a proposta da reforma tributária é que o crédito seja amplo. Então, você vai ter direito a crédito, né, sobre aquisições de bens de capital, energia elétrica, combustível, insumos, sem limitações. É a proposta. Nós, em algumas reuniões que nós participamos, inclusive assim, de um dos criadores que ajudou a criar a reforma tributária, ele até fez uma lembrança, lembrou bem, que o ICMS, quando foi criado, ele foi criado também com essa mesma sistemática. Você poderia aproveitar ICMS sobre uso e consumo, você poderia aproveitar sobre serviços, enfim, já era toda a sistemática se esperar nesse segmento. Porém, depois foi se criando leis proibindo, aí você não poderia mais aproveitar sobre uso e consumo, o ativo mobilizado você poderia aproveitar, mas dividido em 48 vezes, que é o chamado SIAP, uma série de regras, e aí que criou, né, essa coisa que nós vemos hoje desse crédito do ICMS, que são várias vedações. Então, mas hoje a IBS e CBS tem agora essa sistemática
a mesma sistemática sobre créditos amplos, né? Então nós vamos pegar aqui e vamos ver aqui, o crédito imediato. A questão toda é que nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos ver que o crédito na reforma tributária ele será quando o fornecedor fazer o pagamento. Quando o fornecedor fazer o pagamento, fazer o recolhimento do imposto, aí vai nos dar direito ao crédito. Isso vai ser muito perigoso, por isso que nós vamos ter que selecionar até mesmo os nossos fornecedores. Se existir aquele fornecedor que não paga imposto, né, que sempre parcela os seus impostos, que não sai a certidão, há até uma sistemática que as empresas já estão adotando, as empresas maiores, que é pedir a certidão dos seus fornecedores. Porque se a certidão não está saindo, ou se sai uma certidão positiva com efeito negativo, já dá a entender que aquele fornecedor ele não é de ficar com seus impostos em dia. E aí, quando você comprar e aquele imposto não for recolhido, você também não terá direito a esse crédito. Isso pode impactar diretamente no seu caixa. Então, é um cenário que nós temos que avaliar aí quais são os nossos fornecedores. E nós temos aí o split payment, que nós falamos, o pagamento dividido, pagamento em parte, né? Porque o imposto ele vai ser separado automaticamente. No momento da transação, o governo vai facilitar a sua arrecadação e, segundo ele, vai garantir o crédito. Porque o imposto você vai comprar do seu fornecedor, ele vai pagar, só que você vai pagar, né? Então, o valor da mercadoria vai para ele e o valor do imposto sobre aquela operação, daquela nota, vai voltar, vai ir diretamente para o governo. Da mesma forma, quando você vender essa mercadoria, o valor da mercadoria em si, né, ela vai cair na sua conta e o valor do imposto ela vai diretamente para o governo, o que vai facilitar, como nós falamos aí, a arrecadação e a fiscalização, né, do governo acerca desses impostos. Então, o que nós estamos falando? Porque se nós estamos sempre usando valores dos impostos na nossa operação para poder fazer fluxo de caixa, isso na reforma tributária, e aí nós estamos falando isso a partir já de 2027, isso não vai ser mais possível. O dinheiro dos impostos não vai passar pelo nosso caixa. O dinheiro dos impostos já vai direto para o governo. Então nós vemos aí uns exemplos, né, do que o imposto seletivo vai incidir: cigarros, bebidas alcoólicas, veículos poluentes, né? Tudo isso tem em anexos, né? E outros produtos que vão ser definidos por lei, que poderão ser por leis complementares, enfim. Quando a gente vai ver isso a fundo, nós vamos ver que refrigerantes, águas saborizadas, algo que tenha assim um alto índice de açúcar, ele vai ser pegado pelo imposto seletivo, o que pode ocasionar um aumento de carga, porque na verdade esse aumento de carga tributária em cima desses valores visam desmotivar o seu consumo, né? Então nós temos aí, né, logo ao lado aí, função extrafiscal, né? Ela não visa arrecadar, mas desestimular o consumo de produtos que geram fatos negativos à saúde pública e ao meio ambiente. Então, o objetivo desse imposto seletivo é realmente aumentar o preço final desses produtos, reduzindo a demanda. Então, nós vamos ter um problema aí, né, em alguns produtos, certo? Vamos seguir aqui. Nós temos também o cashback,
justiça social e devolução de impostos para famílias de baixa renda. É um programa do governo, tipo que funciona hoje Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, mas que vai ser desenvolvido um sistema para poder as famílias de baixa renda terem parte dos impostos devolvidos. Aqui, né, nós vemos aqui os regimes especiais alíquotas reduzidas. Nós vamos ter, né, na reforma tributária alguns benefícios, né, para alguns produtos e segmentos, né? Então nós vamos continuar tendo aqui alíquota zero, né? Nós vamos continuar aqui tendo alíquota zero. Nós vamos ter alíquotas reduzidas. Alíquota zero para quê? Medicamentos, alimentos básicos, cesta básica, né? Dispositivos médicos, entre outros. Nós teremos alíquotas reduzidas em 60%, que aí vai ser educação, saúde, transporte coletivo, profissionais liberais, insumos agrícolas, 60%. Um detalhe importante é que, como nós estamos numa região que há muita produção agrícola, isso vai impactar diretamente a produção agrícola, porque o adubo que hoje ele é alíquota zero, ele passará a ter IBS e CBS, com alíquota reduzida, né, em 60%, né, mas ele vai ter imposto a pagar. Então isso pode influenciar muito no preço final desses produtos aí, inclusive para os nossos produtores. E nós vamos ter aí aquilo que a gente estimou, né, que seria aí 27%. Não temos a alíquota definida de IBS e CBS do IVA dual, e aqui nesse vídeo nós estamos estimando uma alíquota padrão de 27% sobre demais bens, combustíveis, serviços financeiros, enfim. Então nós temos aqui, né, uma sistemática de como vai funcionar, né, esses impostos. Aqui nós vemos que a cesta básica nacional foi estabelecida. Existe uma cesta básica nacional, né, que está lá os produtos, o que foi incluído nessa cesta básica. Entre alimentos básicos está frutas, verduras, grãos. Esses vão continuar sendo isentos de impostos conforme é hoje, né? Hortifruti não paga ICMS nem PIS e COFINS, né? E vai continuar sendo isento de CBS, IBS, entre outros alimentos aí que estão incluídos na cesta básica. Nós temos medicamentos, alíquota zero, temos saúde, consultas e procedimentos. Aí nós temos, aqui que nós falamos no slide anterior, né, temos as reduções em saúde, educação, transporte público, água, energia elétrica. Então nós vemos hoje que nós vamos ter vários benefícios ainda quando essa reforma tributária entrar. A questão do cronograma de transição, isso aqui é importante, nós entendemos que ela vai entrar em período de teste em 2026. O que vai ser o período de teste? Nos documentos fiscais, o layout vai ter que ser alterado. Quando o layout for alterado, vai constar lá os campos de CBS e IBS. CBS vai estar lá destacado 0,9, né, um valor simbólico, e IBS vai estar destacado o valor de 0,1. PIS e COFINS vão continuar, né, da mesma forma, ICMS vai continuar da mesma forma, apenas vai ser destacado IBS e CBS, de forma simbólica. Antes era falado que ia haver o recolhimento desses valores, depois entrariam em créditos lá na apuração do ICMS, PIS e COFINS, e aí depois a Receita ela publicou, né, um ato conjunto falando que não seria necessário fazer o recolhimento desde que as empresas, né, façam as transmissões, né, das notas fiscais, dos documentos, dos SPEDs, enfim. Então, em 2026, nós temos um período de teste e de adaptação dos sistemas e cadastros de produtos.
É muito importante nós falarmos que a Receita estadual, as receitas estaduais e federal iriam rejeitar os documentos se não estivessem cadastrados normalmente os produtos. Agora eles publicaram uma nota que não vão mais rejeitar os documentos fiscais. Foi um alívio para o setor varejista, porque já estava previsionando a partir do dia 1º de janeiro, né, dia 2 aí, um caos tributário, porque os documentos não seriam transmitidos, não seriam recepcionados pelas secretarias, e isso causaria um dano que poderia ser até irreversível. Então a Receita ela voltou atrás, falando: não, os documentos não vão ser mais rejeitados, porém existe ainda a obrigatoriedade de inserir o IBS e o CBS no layout, nos documentos, nos produtos. Então a obrigatoriedade ela permanece das informações. E aí fica aquela dúvida: será que depois a Receita vai voltar para aqueles documentos que foram emitidos de forma errada na visão de CBS e CBS e vai querer multar esses documentos, vai querer multar essas empresas? Nós ficamos aí com essas dúvidas. Para que nós não tenhamos essas dúvidas, nós estamos acelerando de forma antecipada a questão do contato com os sistemas, né, para que os sistemas eles façam adesão do novo layout e possivelmente, né, façam inserção dessas alíquotas testes, né, nos produtos. Então 26 é isso, é o teste. 27 nós vamos ter o início da CBS. E aí sim, vão ter a extinção do PIS e COFINS, não vai mais existir PIS e COFINS e vai entrar de fato a CBS na sua alíquota efetiva, na sua alíquota plena. O ICMS e o ISS vão continuar normalmente, igual é hoje, né? E nós vamos ter aí a fase de adaptação já da CBS implementada em 100%. Já em 2029, então 2028, nós não temos nenhuma outra mudança, né, além daquela que vai ter em 27, 28 vai continuar. Em 29, nós vamos começar, começar o fim do ICMS, né, mas aí gradativamente. Vai reduzir ICMS e ISS gradualmente, né? Por exemplo, de 100% ele vai ter a alíquota reduzida em 10%, né? E aí 90% da carga tributária vai ser em cima de ICMS e ISS, e a alíquota de IBS, que é o que vai substituir ICMS e ISS, vão crescer. Então a alíquota de IBS, que era 0,1, ela vai elevar, né, por um novo percentual, e a alíquota de ICMS vai reduzir, né? E aí nós vamos fazer aqui duas apurações: a apuração do ICMS e a apuração da IBS e da CBS, que já vai estar em vigor. Então, de 29 até final de 2032, vão ter dois sistemas tributários funcionando em conjunto. Vai ser bastante emocionante, não é isso? E 2033, aí sim, a extinção do ICMS, do ISS, as alíquotas plenas de CBS e IBS, o novo sistema implementado e digamos assim, a simplificação que eles estão propondo, certo? Há alguns pontos críticos, né, dessa reforma tributária, assim como no Brasil, nada pode se falar que é fácil, né? Então, assim, quais são os pontos críticos disso? O ponto crítico é que a eficácia da reforma depende de aprovação das leis complementares que, né, efetivarão as regras, né, de definição de créditos e débitos, né, regimes especiais,
funcionamento do Comitê Gestor, que ninguém sabe ainda quem é, prazos de implementação. Então, tudo isso precisa se ocorrer ainda no governo para que se efetive a reforma tributária no Brasil. A alíquota final que nós não temos hoje, né, a estimativa é de 27%, mas tem uma estimativa de ser ainda maior. Né? Existia antes a estimativa de ser 26,5%, mas agora já está na casa aí até de 28%. Tem alguns ainda que falam que pode chegar a 30%, e até então é uma incógnita. Então, nós temos aí fatores econômicos imprevistos, definições de regras que a gente não, de exceções que a gente não sabe, a possível maior carga tributária e o impacto na competitividade. Né? Comitê gestor, que nós estamos aguardando para a criação desse comitê gestor, que vai fazer, né, a distribuição de impostos entre estados e municípios, vai fazer essa administração, né? E nós sabemos que quando se trata de estados e municípios há um grande conflito de interesses, né? E nós precisamos estar nesse meio, né? E aí, né, como todo bom contador, nós falamos que existe, né, a questão de oportunidades também nesse segmento. Que nós vamos ter, às vezes, uma redução de custos, não de imediato, isso lá em 2033, uma redução de custos de horas gastas para conformidade fiscal, né, otimização dos créditos, que aí nós vamos poder ter créditos amplos diante dos insumos, uso e consumo, enfim, podemos focar em outras coisas, né, estratégias de negócios, né, e uma maior transparência tanto da empresa para o fisco quanto da empresa para o seu consumidor final. Então, aqui nós concluímos, né, a nossa apresentação dizendo o seguinte: nós vamos ter que ter nesses próximos anos, né, um acompanhamento mais de perto, né, vamos ter que monitorar a aprovação das leis complementares, a regulamentação desse comitê gestor, vamos ter que adaptar os nossos sistemas RPs para esse novo formato de IVA e o Split Payment, né, que é um sistema, né, que vai funcionar para a divisão do pagamento dos impostos e das mercadorias. Será necessário nós fazermos planejamentos dos nossos negócios. Se nós somos uma empresa do Simples Nacional e vende para empresas do lucro real, nós precisaremos rever se nós vamos permanecer no Simples Nacional ou se nós vamos fazer o IBS e CBS por fora, aonde nós vamos poder optar pelo regime regular, né? E nós vamos ter também aqui fazer parcerias, né? Você tem um parceiro de negócios, de serviço, prestador de serviço, que é a Bento Contabilidade, né? Que nós estamos aqui à inteira disposição da sua empresa para que você não passe por essas adaptações sozinhos, mas estejam totalmente amparados diante da mudança que aí está. Agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui e nós estamos à disposição para os contatos que estão abaixo, o nosso Instagram. Siga o nosso Instagram, nós estamos lançando vídeos, tutoriais, @contabilidade.bento, e até uma próxima.